Amados telespectadores do programa Opção para a Vida, é um privilégio participar destes 30 anos de comemoração de aniversário do programa Opção para a Vida. Meu abraço carinhoso ao Reverendo Bosco e a todos os telespectadores. Quero compartilhar de uma coisa: cuide bem dos seus pensamentos. Sabe por quê? Porque pensamentos podem se tornar palavras, palavras podem se tornar atos, atos podem se tornar hábitos, hábitos formam o nosso caráter e o nosso caráter constrói o nosso destino. Por isso, Jesus Cristo disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Amém. Graças a Deus, estamos iniciando mais um programa nessa belíssima manhã de terça-feira, hoje 20 de abril. Hoje celebra-se o dia do diplomata. Desejamos fazer uma breve oração por você que está conosco. Pai, obrigado por este dia, por essa manhã que o Senhor está nos concedendo, que Tu se digne de abençoar a cada telespectador, que eles abram os ouvidos da alma e dos seus corações para receberem a Tua palavra. É o que eu te oro e te peço agradecido, em nome de Jesus. Amém. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nós vamos repetir o versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Só essa parte. Vamos todos recitar comigo? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Só esta parte aqui. Nós hoje estamos, irmãos, chegando na penúltima pregação sobre o Salmo 23. Não vai dar para eu concluir hoje. A última parte vai ficar para o próximo dia em que eu possa transmitir no domingo. Essa parte. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Preciso dar aqui uma ressalva. Eu nunca mais li e nem vou ler esse salmo como eu li antigamente. Eu já disse isso aqui reiteradas vezes. Hoje eu leio o Salmo 23 completamente, com a visão completamente diferente. Eu espero que você que está aqui hoje à noite, aqueles que estão em casa, possam realmente sentir o que eu tenho sentido ao me debruçar para ler esse salmo. Bondade. Ninguém tem essa virtude. Ninguém tem essa virtude. O homem é mau desde a planta dos seus pés até aos cabelos da sua cabeça. Não há nada bom em cima da gente. Nada. Deus é que é a fonte da bondade. Ele é a própria bondade. Essa é uma das virtudes de Deus. Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. E meus irmãos, se alguém se comporta bondosamente, ponha isso na sua cabeça: é Deus que nos dá. Amém? É Ele que põe essa virtude no nosso coração, porque a bondade é um dos atributos divinos. Deus é que é bom. O próprio Jesus disse: bom só há um, que é Deus. E ele mesmo, quando disse isso, quando ele fez essa afirmação, ele estava dizendo: aqueles que quiserem vir a mim apenas porque vão receber algumas benesses, não venham simplesmente porque eu faça alguma caridade, ou porque faça alguma bondade, ou porque eu realize algum efeito, ou algum feito que realmente a pessoa se sinta agraciada ou abençoada. E ele disse: bom só há um, que é Deus. Jesus estava dizendo aquelas palavras: eu sou o próprio Deus. Eu sou esse Deus que é a própria bondade. Eu tenho esse atributo, disse Jesus. Ele, portanto, diz João, na sua primeira epístola, capítulo 4, verso 19: nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém é bondoso ou faz alguma bondade,
é porque você recebeu de Deus. Você e eu não temos nada bom em cima de nós, nada. Põe isso na sua cabeça, bom é Deus. Portanto, se alguém age bondosamente, é porque a sua bondade nos segue todos os dias das nossas vidas, conforme o próprio salmista Davi diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou por toda a eternidade. Devo acrescentar uma coisa aqui para você, você que está em casa. Em algum momento na minha vida e na sua vida, nós que estamos aqui, os que estão me assistindo em alguma parte, em algum momento da nossa vida, se sofremos alguma injúria, alguma injustiça, algum tipo de perseguição, muitas vezes, incontáveis vezes, eu e você, todos nós, pensamos assim: ah, se eu fosse Deus, ah, se eu fosse Deus, eu agiria assim, assim, assim. Como se Deus, que é soberano, estivesse fazendo algo que você discorda. Onde está a nossa subserviência? Onde está a nossa submissão? Onde está o nosso reconhecimento de que o Senhor é o meu pastor? Para mostrar que nós pecamos, é um pecado, é um murmúrio, é uma blasfêmia. Quando você diz: ah, se eu fosse Deus, eu agia assim. Misericórdia! Porque nós pecamos quando fazemos esse tipo de afirmação. Em algum momento na sua vida, pode ser que hoje você não tenha feito isso, mas no passado você possivelmente tenha feito isso. Todos nós, inclusive eu, no passado. Ah, se eu fosse Deus. Ah, se eu fosse Deus. Meus irmãos, isso é para mostrar que nós somos pecadores. Só Deus é que é bom, só Deus que é justo, só Deus que é misericordioso. Nós não temos nada de misericórdia, nada de bondade. É Deus quem põe na minha mente e no seu coração, a partir do momento em que nós nascemos de novo. Alguém pode até dizer assim: fulano não é flor que se cheire. Esse é um adágio popular. Fulano não é flor que se cheire. E você? Você é uma flor cheirosa? Os outros aqui, fulano não é flor, é uma flor que se cheire. E você? Pensa nisso agora. Então nós pecamos quando achamos ou julgamos que Deus não agiu como era para agir. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quem sou eu para julgar que Deus não fez como deveria fazer? Quem somos nós? O barro que é feito pelas mãos do oleiro, agora querendo achar que tem a autoridade para dizer assim, assim, ou não era assim, não era para ser assim. Isso é pecado. Lembremos-nos, portanto, que nós somos barro. Jeremias 18, de 1 a 6. Jesus disse assim: se algum de vós o filho pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Se algum de vós o filho pedir um ovo, vai lhe dar uma serpente? Aí Jesus disse assim: se vós que sois maus, sabeis dar boa dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará aquilo que Ele tem de bom e do melhor para mim e para você. Eu tenho que crer nisso. Essa palavra, bondade e misericórdia, essa frase, bondade e misericórdia, esse adjetivo, bondade, é um atributo divino, que Ele põe no meu coração e no seu coração. Há um corinho que eu cantava muito, e eu vou cantar hoje à noite. Eu vou cantar fazendo a capela. Eu cantava muito isso no seminário, durante 4 anos. Diz assim: Deus é bom demais, as angústias e aflições ficam para trás, meu coração palpitou de alegria, de amor e paz, porque Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom demais. Quando estou a perecer, Ele vem
me socorrer com sua mão, me segurar e me dar amor e paz, porque Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom demais. Quero ouvir um coro só de vozes celestiais, cantando assim: Deus é bom demais. Amém! Deus é que é bom. Deus é que é bom. Ouça você e grave na sua mente e no seu coração: Deus é que é bom. Nós não prestamos, nós não temos nada de bom em cima de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade, como já falamos, é um atributo, é um dos atributos divinos. Só Deus é bom. Disse Jesus ao homem, aquele jovem rico que veio a ele. Sabe por que Jesus disse bom só a um que é Deus? Porque ele estava querendo julgar que Jesus só fazia caridade, ele não estava reconhecendo como Deus. Por isso que Jesus disse bom só a um que é Deus. Em outras palavras, está dizendo: eu sou esse Deus bom, boníssimo. Sabe por quê? De acordo com Romanos 3:23, todos pecaram, todos estão destituídos e carecem da glória de Deus. Nós somos miseráveis pecadores, merecíamos o inferno, mas pela graça e misericórdia de Deus, Ele nos salvou, nos redimiu e nos perdoou. Davi não era bom. Davi não era bom. Davi cometeu adultério. Davi cometeu um crime. Davi era um homem que tinha, podemos assim dizer, um coração rebelde. Mas depois que ele entendeu, depois que ele compreendeu, depois que ele discerniu que Deus é que é bom, e ele se colocou nos pés dos pés do Senhor, a bondade de Deus passou a assistir, a unção da bondade divina passou a residir no seu coração. E é isso que aconteceu comigo e com você. Amém? Porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então Davi não era bom, ele cometeu adultério. Agora Davi tinha uma virtude. Por isso que ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Porque quando ele reconhecia que havia cometido um pecado, como eu e você ainda pecamos, ele ia para os pés de Deus, humilhado, contrito, com o coração quebrantado, pedindo misericórdia e perdão a Deus. Por isso ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. E aí você não entende como é que um homem que cometeu um crime, um homem que cometeu adultério, um homem que era violento, se tornou o homem segundo o coração de Deus. Como pode ser explicado? Como se explica isso? Porque a bondade que passou a residir no coração de Davi não era dele, era Deus nele, era Deus através dele, era Deus no coração dele. Você está entendendo agora porque Davi disse: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias? Não é alguns dias, não são algumas semanas, não é alguns meses, é toda a minha vida, toda a minha existência. A bondade de Deus está presente na minha vida. Se não está, deve estar. E se não está, é porque você não está dando lugar. Então Davi, meus irmãos, ele tinha compreendido o que era bondade. Ele tinha compreendido quem era que poderia ser tratado como bondoso, quem era que tinha bondade, porque esse era um dos atributos divinos. O que significa bondoso? É a qualidade de bom, é favor imerecido, que é o que nós traduzimos como graça de Deus. É ser benevolente, é ser longânimo, é ser paciente, é ter gentileza, é ser generoso ou praticar generosidade. É como nos diz a letra desse corinho que nós cantamos: Deus é bom demais. Porque às vezes, em alguma inconveniência que eu e você passa, nós não temos paciência,
nós não somos longânimos, nós não temos benevolência, nós não somos generosos, não temos generosidade. É Deus quem põe em nosso coração, através da sua virtude, do seu atributo que é bom. Deus é bom demais. Poderia até acrescentar a letra desse corinho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João não encontrou uma palavra para traduzir o amor de Deus. A mesma coisa eu diria, parafraseando o pastor Júnior. Não temos palavras. Deus é bom, é boníssimo. Não temos palavra para, dentre os atributos de Deus, não temos uma palavra para explicar o que é ser bom, como Deus é demais. Agora, meus irmãos, devemos entender que Deus é bom, mas Ele é justiça. Ele é bom, mas Ele é justo. E o único que satisfez plenamente a justiça de Deus foi Jesus. Jesus foi o único que satisfez exponencialmente a justiça divina. E por isso que Ele é bom. Todos nós que estamos aqui, alguns que estão em casa, sejam pais ou mães de família, sabe que quando os nossos filhos cometem algum erro, alguma falha, alguma fraqueza, nós os disciplinamos. E eu pergunto, a gente disciplina um filho porque a gente odeia? Você já disciplinou o seu filho porque você odeia-o? Porque você quer, naquela hora, aplicar a sova, um castigo, um castigo, seja lá, porque esse filho você não ama, você faz porque você o ama. Não é assim? Sim ou não? Quando você põe o seu filho de castigo, ou tira, ou priva de alguma coisa, é porque você o ama. Vai passar a mão na cabeça do seu filho quando ele estiver errado. Ele, quando crescer, vai passar por cima do seu cadáver, vai passar por cima do seu túmulo, vai ter a menor consideração. Porque quando era para você corrigi-lo, você deixou passar. Quando era para discipliná-lo, você não aplicou a disciplina. Por isso que a gente vê hoje muitos filhos com o dedo risto na venta dos pais, gritando, porque esses pais não souberam criar, não souberam discipliná-los. É isso que o escritor sagrado aos Hebreus, capítulo 12, versículos 4 a 13, nos diz. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreza a correção que vem do Senhor, nem desmaies, quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige aquele a quem ama e açoita a todo aquele que recebe por filho. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que sois filhos, pois que filho há que o pai não corrige. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? E então viveremos. Então viveremos, ele indaga. Verso 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Isso é o que acontece comigo e com você como pai, quando disciplinamos um filho. Ao depois, entretanto, produz um fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso,
Estabelecer as mãos fracas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Se eu encerrasse esse sermão aqui, já tinha dito tudo. Deus é bom, mas Deus é justiça. Do mesmo modo como nós aplicamos justiça quando os nossos filhos erram ou fazem alguma coisa que entristece ou desagrada os seus pais. Se você, como pai, não põe alguma ordem ou disciplina, você está desmoralizado. Você está perdendo a autoridade. Está perdendo o respeito. E como pai, jamais eu acredito que você aceitaria esse tipo de coisa. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Um certo irmão de saudosa memória, Vandir Corrêa de Brito, foi meu pai, que me adotou durante o tempo que eu estive no seminário. Ele dizia uma frase que nunca mais eu vou esquecer. Ele dizia: seja bom, mas não seja besta. Jesus teve uma hora que pegou um chicote e açoitou aqueles que estavam fazendo da casa do Senhor casa de negócio. Ele fez por quê? Porque ele disse: o zelo da tua casa me consome. Isso é justiça. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 2 versículo 4, nos diz: não despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. E ainda: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra sorte, tu também serás cortado. Romanos 11, 22. Eu não posso deixar de também citar para vocês a tradução na linguagem de hoje, uma linguagem popular. Eu não faço nenhum sermão sem que antes eu consulte várias traduções. E essa tradução, para mim, ela é bem explicada. Não que o que eu acabei de ler não fosse tão explicado, mas para pessoas mais rudes, pessoas mais simples, não tem uma explicação mais detalhada do que essa. Notem como Deus é tão benigno e tão severo ao mesmo tempo. Ele é bastante severo com aqueles que desobedecem, mas muito mais benigno com aqueles que obedecem. Se você continuar a amá-lo e a confiar nele, ele será sempre bom. Como também, se você desobedecer e ele aplicar a justiça ou a severidade, não é que Deus seja ruim. Como eu disse há pouco, você como pai disciplina o filho, não é porque você é ruim ou porque você não gosta do filho, você ama o seu filho. Deus faz a mesma coisa, bondade e severidade. Seria a forma de Deus, amor. Então nós precisamos de ver nessa tradução, ele diz assim: mas se você também não for, se continuar a amá-lo e a confiar nele, mas se você não também se comportar contrariando a sua vontade, será cortado. Ou seja, a bondade de Deus só sabe experimentar ou só conhece aquele que se submete a crer, confiar e depender, e também reconhecer a sua bondade. Ela faz parte do próprio caráter de Deus, é um dos seus atributos. E a severidade de Deus. Davi fez algumas coisas que eu já comentei aqui. Ele fez um grande benefício a Mefibosete, filho de Jonatas, que era um jovem paralítico. Ele tinha um problema na perna. Eu já falei isso aqui para vocês.
Os filisteus, quando estavam atacando Israel, a criada dele, ele era de braço, levou e ele tropeçou, caiu, ela caiu com a criança e a criança ficou aleijada. E quando Jonatas, ainda em vida, um dia chegou para Davi e disse: olha, vamos fazer uma aliança. E a aliança, segundo Samuel, capítulo 24, versículo de 1 a 4, verso 10 a 17. Disse Davi, juntamente com Jonatas: não cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a todos os inimigos de Davi. 1 Samuel 20, verso 15. Davi tinha feito uma aliança com Jonatas, e essa aliança estava de pé. Quando Jonatas morreu, Davi perguntou se tinha alguém da família, se tinha alguma pessoa parente de Jonatas, para que ele pudesse fazer alguma coisa por ele. Era Deus movendo o coração de Davi. E olha que era contra o pai de um homem que reiteradas vezes tentou matá-lo, traí-lo. Mas Davi disse: tem alguém da família de Jonatas aí? Tem. Quem é? Mefibosete. Introduzi na minha presença. E Mefibosete se humilhou, se sentiu humilhado. Quem sou eu para estar aqui na mesa do rei? Eu sou por acaso alguma pessoa importante, em outras palavras, para estar aqui? Eu sou nada. Ele se sentiu aniquilado, nada. Mas Davi disse: olha, meu filho, o bem, a aliança, o pacto que eu fiz com o teu pai, ela deve ser honrada e cumprida. Você estará na minha casa, comendo na mesa do rei. Isso é bondade. Davi não tinha um coração bondoso. Deus é que estava agindo com bondade para com ele. Davi cometeu um crime. Davi cometeu adultério, como dissemos. E ele cometeu um crime doloso. Ao crime doloso e ao crime culposo. O culposo é aquele que você não tem intenção de matar a pessoa, é um acidente. E o doloso é aquele que você premedita, que você calcula, que você faz tudo com uma certa perspectiva de que vai realmente tirar a vida da pessoa. E Davi fez isso com Urias. Ele tirou a vida de Urias para cobrir o adultério com Batseba. Mas Davi não deixou de ser punido. Davi foi punido. O que ele fez debaixo o que ele fez debaixo como a gente costuma dizer, puxou para debaixo do tapete. Deus disse: olha, vai ser o que você fez às escondidas, às ocultas, vai ser visto debaixo do sol, todo mundo vai ver. E ouvi de tudo na vida da família de Davi: incesto, usurpação do trono do próprio rei Davi. Ele foi disciplinado, como você disciplina o filho. Ele era um homem que realmente conhecia a bondade e a severidade de Deus. Por isso que ele disse: bondade e severidade me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Amanhã, com certeza, pela graça de Deus, estaremos reunidos para a continuidade desta importante mensagem sobre o Salmo 23. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. Quero parabenizar ao programa Opção para a Vida, na pessoa do reverendo João Bosco. Esse programa tem sido uma bênção para a nossa cidade, tem sido edificante para as nossas vidas, tem trazido salvação, tem trazido santificação para o povo de Deus, tem sido um referencial para todos que amam o Senhor.